essa é mais uma edição do programa Entrevista Fabico e hoje estamos acompanhados do jornalista e escritor Rafael Guimarães, que recentemente ganhou o prêmio de Melhor Não Ficção com o livro O Incendiário, na premiação da Associação de Escritores Gaúchos. Rafael, a gente queria saber quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentou ao escrever O Incendiário. O Incendiário ele é uma sequência, né, de um trabalho que eu desenvolvo, que é de buscar histórias assim meio que não foram tratadas como deveriam ao longo do tempo, né? E então eu acabei, tem outros livros, tipo Dama da Lagoa, tipo Tragédia da Rua da Praia, tipo O Espião que Aprendeu a Ler. São histórias assim que ficaram lá perdidas, né, na memória, essa memória nossa tão combalida, né, e tão pouco valorizada. E eu tinha essa ideia de fazer o livro sobre os incêndios, né, porque era um mistério, coisas que nunca foram bem esclarecidas. Daí eu comecei a trabalhar nisso e encontrei a figura do Major, do Manuel González Aragón, né? E quanto mais eu pesquisava, mais eu me encantava por essa figura, né? Então, eu tenho já, tipo, um método de pesquisa que eu desenvolvo e tal, que foi a duras penas, né, conquistado ao longo do tempo, né, que me obrigou a me organizar, porque eu, em geral, sou uma pessoa muito organizada, e desenvolvi um método, então, e que funciona, né? Funciona pelo menos para a minha necessidade. Mas a dificuldade, né, que tu coloca nesse caso foi porque esse personagem, ele ao longo do tempo, né, de todos os lugares onde ele teve, por exemplo, ele é espanhol, mas chegou pequeno ao Brasil, foi para o Rio com a família, depois para Santos, lá começou com os golpes dele e tal. E depois fugiu lá de Santos para São Paulo, quando ele roubou o dinheiro do próprio lugar onde o pai dele trabalhava. E ele ao longo do tempo, ele adquiria muitos nomes falsos, ele mudava de nome, que era uma coisa muito comum, né, na época, para fugir da... E a dificuldade que eu tive foi localizar essa figura com os nomes dele. Por exemplo, ele teve no Rio Grande do Sul na década de 1920, e ele tinha um nome lá que era Luiz Segala. E daí eu já tinha uma pesquisa bem construída sobre ele, né? O nome dele é portuguesado, então é Manuel Gonçalves Aragão, né? Mas tinha um vácuo que era esse período, da década de 1920. Eu disse, o que ele fez em 1920, né? E daí comecei a vendo os processos e tudo mais, até que achei uma noticiazinha pequenininha que ele tinha sido preso, daí deram conta que ele era o Aragão, o Aragón. Daí eu achei esse nome, daí fui pesquisar esse nome, daí completei. Mas teve outros também, tipo Augusto Ramos, né? Tipo, então foi muito difícil, né, de montar esse quebra-cabeça da trajetória dele. Essa eu acho que foi a maior dificuldade, né? Porque as documentações relacionadas aos incêndios, né? E depois a prisão dele, tem processo, né? Tem coisas que ele escrevia, aí foi possível, né, reconstituir bem, né, essa história dele, principalmente aqui, né, e esse passado também tive essa dificuldade, mas que na verdade até serviu até muito mais para valorizar o personagem diante de mim e para mim, né, decidir que rumo também a história teria. Na origem a história era os incêndios, ele já aqui com um pequeno flashback, né, da vida dele. Mas acabou que quase a metade do livro é esse flashback, com todas as coisas que ele aprontava e tal. E que são histórias muito dramáticas às vezes, mas também muito engraçadas em alguma determinada medida, em função do perfil, né, desse personagem. Então foi muito legal, assim, do ponto de vista da pesquisa, da forma como eu consegui, é o meu livro mais completo nesse sentido, né? Não quer dizer que seja melhor, porque tem pessoas que preferem outros, mas do ponto de vista de conseguir informação, acho que foi o mais perto que eu tive, né,
do que seria, assim, a verdade, né? Que a gente nunca chega perto, nunca chega à verdade, mas o mais perto que a gente consegue, eu acho que nesse caso, pelo menos dentro dos meus livros, do que eu senti durante a feitura do livro, foi essa história. Tu comentou no início da tua fala sobre os métodos de pesquisa que tu acabou desenvolvendo para construir essa narrativa. Poderia nos contar um pouco mais sobre a maneira que tu teve acesso, como foi esse processo? E eu acho interessante também pensar como a gente tem essas histórias que estão ali e conforme a gente vai tendo contato com elas, a gente vai conhecendo essa pessoa que não está mais conosco, né? Queria entender um pouco sobre como tu se sentiu também tendo acesso a isso. No meu caso foi quase uma casualidade, né? Porque na verdade a minha origem é jornalista, eu fui jornalista, né, durante um longo período da minha vida. E na verdade os livros têm uma conotação jornalística, um método de pesquisa jornalístico, né, que eu aprendi. E acabou sendo uma sucessão assim de coincidências, não é coincidências, mas é assim de uma coisa levar a outra. Por exemplo, eu tinha um livro, eu tinha feito um livro infantil antes, mas o meu primeiro livro, vamos dizer assim, que seria Porto Alegre, agosto de 61, eu tinha os materiais reunidos, eu tenho uma fissura pelo episódio da legalidade, para mim foi uma coisa assim extraordinária. Não é? Eu gostaria de ter vivenciado aquilo tudo, a cidade estava assim, parecia Comuna de Paris, assim, todo mundo andando nas ruas, revolução. E eu tinha juntado materiais e resolvi fazer um livro com esses materiais que eu tinha juntado em forma de pequenos textos. E o livro vendeu muito, até porque a capa, ela era uma capa, não sei se vocês conhecem, tinha um monte de ícones. Tinha, por exemplo, um bonde, um DKV, um Fuca, aquele rádio com aquela capinha de couro, que era uma coisa característica. Tinha ali o cartaz do Spartacus, que era o filme, aqueles vidros de bala que tinha nos armazéns. Então, foi montada assim a capa pela Clô, minha editora, minha companheira. E tinha um 61, que era aqueles nomes... coisa de metal, de rua antiga, né? Então, muito em função da capa, embora o livro fosse bom, mas ele vendeu muito. E ali começou a me estimular. E daí um dos textos era o Teatro de Equipe, foi um grupo que existiu de 58 a 62. Ali estava o Paulo José, Paulo César Pereio, Ita Lanandi, a Ivete Brandalize. A Ivete, ele tinha um texto curto sobre o grupo, e a Ivete me procurou e disse, o Mário de Almeida, que era o mentor deles, está querendo fazer um livro, mas o Mário sozinho não vai fazer, então eu quero que tu ajude o Mário a fazer isso. Mas eu nem conheço o Mário. Não, mas ele vai vir aqui na Feira do Livro, vou apresentar vocês vão... E foi o que aconteceu, trabalhamos ele lá no Rio, eu aqui, né, trocando, na época era e-mail, não tinha nem Facebook, nem WhatsApp, nada. Brigamos muito, mas saiu o livro, né? Saiu legal e tal. Chama Trem de Volta, Teatro de Equipe, e conta a história do grupo. Durou muito pouco, mas foi muito importante, muito decisivo. Daí o pessoal do Teatro de Arena, que era um grupo da década de 70 aí, né? Que era aquele teatrinho ali na... fez o livro de Teatro de Equipe, tem que fazer o livro de Teatro de Arena. Vou fazer então. Daí falei com o Jairo de Andrade, com a Marlise, que eram os dois. Fizemos o livro, daí foi uma coisa chamando a outra, entende? Daí, na pesquisa, achei essa história da tragédia da Rua da Praia. Disse, mas que história interessante. E essa história eu decidi escrever, achei que ela se prestava, embora eu tivesse feito toda uma pesquisa, né? Ela se prestava a ser contada de uma forma literária, como se fosse um livro, um romance histórico, político, policial. Falando em literatura, a gente queria perguntar um pouco sobre esse gênero mesmo que tu gosta de escrever, Camila. A gente gostaria de saber quais que são as tuas inspirações dentro do gênero da literatura de realidade, né, que é o jornalismo de não ficção. Eu tenho assim dois livros que eu acho que são assim para esse tipo de coisa inspiração. Tem vários livros, mas tem dois especificamente,
que é A Sangue Frio, né, do Truman Capote. Esse aí é um livro impressionante, a obsessão dele por ir atrás de detalhes, né, a forma que ele conta a história e a insatisfação dele de sempre querer mais, tanto que demorou 6 anos, né, para escrever. E o outro é um livro chamado Operação Massacre, que é um livro de um jornalista argentino, Rodolfo Walsh. Ele, em 1956, quando houve um golpe militar na Argentina, derrubou o Perón, perto da cidade dele houve um massacre. Pegaram os caras que estavam reunidos para ouvir no rádio uma luta de boxe, tá vendo? Ouvir uma luta de boxe. Pegaram os caras, levaram para um campo e fuzilaram os caras. Aí todo mundo lamentou e tudo mais. E ele, na época, era um cara que gostava de escrever livros de literatura fantástica, era revisor, e gostava de jogar xadrez. Ele estava jogando xadrez num bar. Aquilo passou por ele meio, pô, que chato, mataram os caras, mas daí ele ouviu uma pessoa dizer, um dos fuzilados está vivo. Daí o Rodolfo Walsh enlouqueceu, né? Aí ele enlouqueceu, ele largou tudo, mudou de identidade, porque ele estava no governo militar. Adquiriu uma nova identidade, comprou um revólver, pegou um carro e saiu a procurar esse cara que teria subido. Daí ele viu que não foram mas 7 fuzilados que tinham escapado. Era um grupo de 20 ou 30. Daí ele foi atrás de cada um e ele fez um livro que é absolutamente extraordinário. Operação Massacre, a forma como ele conta, eu coloco no mesmo nível da Sangue Frio. E outros livros, né, que a gente acompanha, alguns livros aqui. Eu fiz até uma lista, por exemplo, um livro do Edmar Morel sobre o Almirante Negro, né, o João Cândido. Enfim, um monte de livros assim que me inspiram a fazer, mas esses dois estão assim no altar ali. E eu tento seguir, é claro que não tem comparação, mas tento ter como parâmetro isso. Pô, o cara foi atrás de tudo que ele podia e é isso que eu tenho que fazer. Agora a gente precisa entrar no intervalo, então a gente volta em alguns minutos. Estamos de volta. Continuando a entrevista, Rafael, a gente queria saber como é que foi trabalhar no Corjornal durante a ditadura militar. Eu tive uma sorte tremenda, né? Eu estava na faculdade, estava no terceiro semestre, e o Corjornal para nós ali era uma coisa, era uma experiência. O jornal ainda não circulava publicamente, um boletim interno. Então não havia ainda a mística em torno do jornal, mas sim da organização da cooperativa. E as pessoas que trabalhavam lá, que eram pessoas de referência, né, na profissão, que questionavam, por exemplo, a própria questão da censura e tudo mais, mas não só da censura, mas o comportamento oficialista, né, que os jornais tinham, quer dizer, mais grave ainda que a censura, a autocensura, né? Então a gente acreditava muito naquele projeto. Eu tive a sorte de ter uma vaga como arquivista, né? Me candidatei, né? Corri lá, me candidatei, acho que fiz uma pequena entrevista e fui aceito lá. O que era o arquivista? Cuidar do arquivo, por exemplo, o jornal, cada um que chegava lá ali, o jornal marcava com um X, eu tinha que recortar a notícia, colar numa folha 4 e botar dentro de uma pasta por assunto, né? Então ali era tipo a Wikipédia, ali era... E daí o cara está fazendo uma matéria, por exemplo, sobre dívida do Estado, que era uma coisa recorrente, eu ia pegar o pastinho e entregava para o cara. E também degravava as entrevistas. Depois, é claro, quando eu entrei, naquele mês o jornal foi para a rua, era na 8ª, 9ª edição, não me lembro. Então aí teve uma exigência maior e cada edição tinha uma entrevista grande e eu degravava as entrevistas, chegava a fita lá, na fita cassete, e eu degravava. E foi assim, para mim, uma sorte tremenda, né? Conviver com as pessoas, tentar aprender, ia nas reuniões de pauta, nas coisas e tal, ia para o bar junto com o pessoal.
E aproveitei, né? Procurei aproveitar ao máximo. E ali, é claro, a gente já tinha, por exemplo, uma militância estudantil, mas do ponto de vista profissional, assim, conviver com aquelas pessoas, ter uma ideia ética do que é ser o jornalismo, foi ali mais do que no curso, né? Foi ali dentro, ali que eu... E como tínhamos lá um núcleo de jornalismo histórico, né? Eu acho que depois, quando eu optei, não é, por escrever, eu tenho absoluta certeza que aquelas reuniões, aquela forma de tratamento do fato histórico, do ponto de vista jornalístico, né, me ajuda até hoje no meu trabalho. Sim. Na tua trajetória como escritor, tu tem muitos livros voltados para a cidade de Porto Alegre como tema principal, né? Por exemplo, 1935, que é um romance, ou até Tragédias da Rua da Praia. Queria entender um pouco de como se dá essa tua fascinação por Porto Alegre e como começou. Pois é, como eu falei, a Tragédia da Rua da Praia foi o primeiro que eu me aventurei a fazer um texto assim, mais buscando... Eu não tinha escrito sequer um conto na vida, entende? Eu não tinha nenhuma, sabe, nenhum... eu vou ser um escritor, vou escrever grandes romances. Nunca. E ali foi uma coisa que eu me arrisquei, né? E deu certo. E tem um aspecto ali também que eu não sei até hoje como é que eu tomei essa decisão. Mas o livro estava pronto, estava escrito, ele tinha um narrador impessoal, né? Mas eu tinha um personagem que eu acabei gostando muito, que era o Antônio Carlos Penafiel, que ele era médico, ele dirigia um jornal, ele era um estudioso da psiquiatria, estudioso do positivismo científico, genro do Júlio de Castilhos, quer dizer, o cara tinha um monte de qualidades assim que... Eu reescrevi todo o livro colocando ele como narrador. Eu não consigo, me pergunto às vezes por que eu não consigo. Né? Talvez eu precisasse de um narrador que estava lá dentro da história, entende? Talvez fosse isso. Né? E acabou que eu também... Interromper, mas a gente já vai ter que encerrar o programa daqui a pouco. Então, eu queria muito agradecer a tua presença. Eu queria saber se tu quer dar um recado para futuros jornalistas que querem seguir essa área da literatura de não ficção. Olha, eu acho que primeira coisa, né, a pessoa que faz jornalismo, ela tem que ter uma noção do que ela está fazendo, o que vai ser o trabalho dela, jornalista. Ela pode, eu gosto de jornalismo porque eu gosto de me comunicar bem. Não, é pouco, né? Tem que ter uma razão, mas... E jornalismo é uma coisa de utilidade pública, mas também que exige, né? Não é só uma prestação de serviço, é uma coisa que exige um compromisso da pessoa, né? Que não é um compromisso com o mercado, que não é um compromisso com o empregador, não é um compromisso com o sistema, é um compromisso com as pessoas que estão sendo, né, que estão ficando à margem. A essas pessoas que o jornalismo tem que atender, né? Tem que atender as pessoas que precisam, né? Que precisam ter oportunidade, ter espaço e tudo mais. E a questão, não é, da escrita, não é um exercício, né? É um exercício que tem que fazer, tem que ler muito. Jornalista, estudante tem que ler muito, tem que procurar bons livros que tenham. Mas é desenvolver a escrita. Nos meus livros eu reescrevo 3, 4 vezes, e às vezes o livro está pronto, está impresso, eu estou relendo e vejo ali, podia ter caprichado mais, podia ter feito de um outro jeito, que na hora não me ocorreu. Isso no jornal também, a gente faz uma notícia e olha, mas a notícia estava aqui, não aqui, acontece muito isso, mas é um exercício diário, que até implica num certo sofrimento, né? Mas era mais fácil fazer outra coisa. Mas então a gente está sempre em conflito, né? A menos que a gente tenha optado por ser jornalista por uma questão de comodidade, vai achar um nicho lá que tu vai ter a vida facilitada. Eu posso dizer pela minha experiência, né? Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Tá? Obrigada pela atenção de quem está assistindo. E é isso, acabamos mais um episódio da Entrevista Fabico.
e até mais!